Deus e Pai, nós conhecemos o Senhor e conhecemos a verdade. Fale conosco nessa noite, salvando, abençoando, dirigindo, santificando, edificando. Eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Assentai os irmãos. Irmãos, essa semana o Márcio da creche de Marcinho me mandou um pensamento bacana e tal, rápido, do professor Leandro Carnal. Leandro Carnal dizia que esse ano será um ano, já está sendo um ano, de muitos problemas nas escolas, para as crianças. As crianças estão perdendo disciplinas, e nós já temos um problema seríssimo na área da educação, todo mundo sabe disso. Os últimos lugares no PISA, um programa que avalia a qualidade de ensino no mundo, e além disso tem essas dificuldades ainda de perdas. Então eles vão perder aulas de língua, de cálculos e outras disciplinas. Só que ele ressalta uma questão muito importante. Ele diz que apesar dessas perdas, as crianças estão sendo submetidas a uma lição muitíssimo importante que deve fazer com que essas crianças sejam, digamos, abençoadas na nossa linguagem neste ano. Qual é a lição que elas estão aprendendo na pele? Elas estão aprendendo que a vida traz, de uma hora para outra, novidades. Circunstâncias novas são nos apresentadas, coisas completamente imprevisíveis que nos fogem ao controle. Com as crianças, esses meninos estão aí, até mesmo os adolescentes e alguns jovens, nunca viram o mundo, a nação brasileira, passar por uma crise gigante. Então eles estão entendendo isso. E não só as crianças, todos nós estamos sendo desafiados. Eu vi aí pastores mais velhos, mais maduros, que nunca tinha feito uma live, nem sabe o que é live, teve que aprender o que é live, e ainda o moleque da igreja falava para ele assim: o pastor, por favor, olha nesse buraco aqui, o povo está aqui dentro, na câmera, né? Porque senão os seus olhos não vão ter boa comunicação. Aprendizado. Então nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo também a ter uma higiene melhor, cuidados melhores, não é verdade? A valorizar certas coisas, por exemplo, a liberdade. Irmãos, liberdade é de poder vir e tal. Outro dia mesmo, ontem mais precisamente, eu ia com minha bolsa, mochila e máscara e boné e roupa de física. Eu passei ali, a viatura ficou me olhando como se eu fosse o Fernandinho Beiramar. Eu não era, mas quase que eles me pararam. Eu estava de bicicleta e quase, faltou pouco para isso acontecer. Então nós estamos aprendendo sobre a liberdade, sobre o poder de decisão, vida comunitária, a igreja fechando as portas, a valorizar mais as pessoas, os nossos irmãos, os nossos amigos em Cristo. Sentir falta, ainda estou sentindo falta de muitos irmãos da igreja que não faltam, sempre estão aqui e que infelizmente nós não estamos tendo oportunidade. O Dr. Carnal, ele conseguiu ver esperança no meio da tragédia, e nós precisamos aprender isso, entender como Deus nos traz lições em tudo, e nós podemos aprender em todas as circunstâncias. A perda de coisas resulta em ganho de outras, é assim. Do medo absoluto ele vê a liberdade. Por quê? Ele está conseguiu nessa sua crônica haver algo que nós todos precisamos viver. Ele aprendeu, viu o sonho de que as crianças poderão ser adultos mais livres, adequados e abençoados, se souberem entender que a vida são cheias de coisas imprevisíveis. Paulo viveu assim, preso na guarda pretoriana para o Senhor Jesus. O Evangelho foi pregado em muitas partes do mundo através daqueles missionários presos na prisão. Jesus, irmãos, é a liberdade. Eu quero falar dessa liberdade, liberdade essa que não é antônimo de coragem, é antônimo de medo. Tá? O medo aqui não é antônimo de coragem, mas antônimo de liberdade. O texto que lemos, Jesus discursava, e a plateia de Jesus se compunha de judeus convertidos. Também havia no meio sempre alguns hipócritas. Eles desejavam saber quem era Jesus. Irmão, Jesus dizia de coisas estranhas, tipo assim: eu sou a luz do mundo, quem vem a mim de maneira alguma vai ter sede, esse tipo de coisa. Mas Jesus tinha um modo de vida de extrema obediência ao Pai, e ele levou, através de sua obra, de sua obediência, que as pessoas pudessem aceitar Jesus como Messias. Então aqueles que criam nele, para essas pessoas, Jesus está dizendo da permanência que eles precisavam ter para serem discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, os crentes judeus questionam Jesus: ora, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém, então nós não precisamos, essa palavra não é para a gente. Aí Jesus explica para eles que todos aqueles que estão em pecado estão presos, e isso é prisão. Inclusive, irmãos, o pecado é o que traz todo tipo de consequência maligna para a nossa realidade. Até o Covid-19 é problema pecaminoso, problema do pecado, tudo é problema do pecado. Problema da saúde, problema do emprego, ou da falta do emprego, do trabalho, falta de renda. Que se tiver renda sem emprego, não tem problema, o problema é a renda, né? Problema da liberdade, como disse, dos sonhos frustrados, de morte, pessoas adiaram o casamento, por exemplo, e no final das contas a morte. Irmãos, talvez você e eu nunca imaginávamos ver. Eu assisti o programa do Wilson, Casa do Verbo, um documentário rápido sobre as boutiques de Paris e Nova York, colocando aqueles tapumes nas portas para que as pessoas não pudessem invadir, porque eles estavam esperando um negócio, podia acontecer uma convulsão social, um problema maior, tal. Eles fecharam aquelas boutiques lindas em Paris, em outras capitais do mundo, aquelas tábuas de construção, aquela coisa mais ridícula, mais feia, aquelas coisas lindas, os cartões postais, tudo com tapume de madeira, e as ruas todas vazias, não é assim? Medo. E o medo dos medos é o medo da morte. Então, eu quero falar aos irmãos sobre a liberdade em Cristo, um pouco da essência, sobre medo, sobre a essência da liberdade e alguns resultados, as resultantes dessa liberdade que temos em Cristo, o Senhor Jesus. Irmãos, nós aprendemos que o ser humano, nós gostamos muito de flertar com o medo, não é assim? É por isso que as pessoas assistem filmes de terror, elas correm para ver alguém que foi assassinado. Você já viu isso? Tem que colocar um cordão de isolamento, todo mundo corre para ver. Teve um acidente ali, a pessoa partiu de 1000 pedaços. A população inteira que escutar aquilo vai lá para ver os 1000 pedaços, porque a gente admira aquilo que a gente tem medo, né? Então o ser humano é complicado, a tragédia sempre nos atrai. Irmãos, o contrário de liberdade não é o medo, não é coragem. O medo aqui é medo versus liberdade, ou liberdade versus medo. Irmãos, nós temos muitos medos, são naturais a nós. Vamos lá, alguns deles. Bem, o medo, por exemplo, de não corresponder ao outro, a expectativa do outro. Então a gente às vezes faz um serviço para alguém, resolve alguma coisa, e a gente não corresponde, a gente fica tentando corresponder. Medo, pequeno, mas é. O medo de causar escândalo à obra de Deus, à família. O medo de ser infiel ao cônjuge. O medo de não chegar ao céu, né? De não poder andar livremente nas ruas. Os irmãos acham esquisito, né? Mas eu, o Manuel, quando eu viajo para fora do estado, quando eu entro no estado de Minas, eu relaxo, fico tranquilo, porque a nossa polícia militar é uma das nossas heranças históricas boas, e nós sabemos que nossa polícia não é violenta nem corrupta. Então a gente entra no estado de Minas e fica tranquilo. Eu fico tranquilo. Já viajei aí de madrugada para outros estados, morrendo de medo de certos lugares. Mas quando a gente chega em Minas, a gente fica tranquilo. Ultimamente, não. Nós tivemos problemas no estado de Minas em vários lugares, inclusive em Valadares, com relação, depois que entrou aí o negócio do Covid. Eu estou andando aqui com o negócio da Polícia Militar, Diretoria de Apoio Operacional, Estado-Maior da PM, mandando para os comandantes de unidades, de como eles devem proceder a abordagem às pessoas, à igreja, etc, etc, etc. E aí ensino como é que faz. Então, se alguém me abordar de maneira desconexa, eu vou puxar meu manualzinho para mostrar para o sujeito. Isso é o quê? Medo. A liberdade. A pessoa passa, o que você está fazendo na rua? Estou fazendo na rua, tem direito de ir e vir. Ou não pode mais? Não pode, mas agora não pode. Não pode por quê? Teve uma lei? Não teve, mas não pode. Eu não sei explicar, mas não pode. Esse tipo de coisa. Então a liberdade, irmãos, é um assunto caro para o nosso tempo. E ainda temos mais medos, irmãos, de não poder ser cristão. Sabia disso? Na China você não pode abrir sua Bíblia e ler a Bíblia. Não pode. Em Cuba, de jeito nenhum. Na Venezuela também não. Você não pode comer o lanche costumeiro. Aí eu quero comer lá, quero sentar, tomar um suco. Não pode. Tem muita gente com vontade de comer um lanche ali ou lá. Verdade. Não na sua casa, lá no lugar, sentar com as pessoas, fazer um lanche, né? O medo, irmãos, de não ter um emprego amanhã, de não ter renda,
de não poder empreender, aquelas pessoas que fecharam empresas. Isso é muito triste, irmãos. Notícias mórbidas, o medo de não poder estudar, o medo de não estudar, o medo de não passar de ano na escola, como é que vai ser? De não aprender, medo dos animais. O tio Márcio achou um jiboia de 100 metros ali, vocês viram? Jiboia no bairro aqui, tal, tem jiboia, onça. Inclusive nós estamos com um problema sério de jacarés. Está sério, é sério. Quem mora na beira do rio aí está com um problema seríssimo. Tem que começar a ensinar a gente a comer jiboia e liberar a comissão da jiboia, porque a gente agora também vai ter que enfrentar os animais. Já que não pode matar, não pode nada, nós vamos começar a ter esse problema sério. Medos de terremotos, as geleiras. Faz aquelas reportagens, a geleira está derretendo, não sei o que, vai inundar tudo. Aí a gente olha e fala, quanto tempo vai demorar se eu ainda estou aqui? Eu não estou, né? Mas medo, isso causa medo, vai adoecendo a gente, não é assim? E vai inundar as cidades todas. Será que Valadares está? Nós estamos a 170 metros do nível do mar, muito pouco. Então qualquer coisa que encher lá, vamos fazer a conta. Minha casa, nível do rio, não é assim? Se já é complicado o Rio Doce aqui com a enchentinha, imagine a geleira. Medo de uma guerra civil, medo da terceira guerra mundial, das ogivas nucleares, dos ataques agora alienígenas, pode ter ataque do outro lugar, do outro não sei de onde, não é assim? E aí a gente vai juntando esses medos todos, medo de perder a beleza, óbvio para quem tem, né? Medo de perder a saúde, e no final das contas o medo de morrer. O medo de morrer é a soma de todos os medos. A boa saúde é para sobreviver, a beleza é para sobreviver bem. Quem é bonito, não falta nada para a gente bonito. Os estudos é o quê? Para ter uma vida melhor, tal, assim. As amizades, a gente tem que amigo ajuda a gente, é o quê? Sobreviver no final das contas. Os relacionamentos de família, tem que cuidar dos pais, porque não sei o quê, os filhos também tem que cuidar da gente, assim. No final das contas, a gente faz todo investimento com medo da morte. A soma de todos os medos. Deixa eu falar um pouquinho do mundo, rapidamente, do mundo do Novo Testamento, bem diferente do nosso. Nosso mundo é um mundo gostoso, bom, sereno, tranquilo. O mundo dos dias de Jesus não era assim não. Vamos falar de Jerusalém. Roma quebrava as nações conquistadas. Pessoas comuns, naquele tempo de Jesus, elas estavam preocupadas apenas em terminar o dia vivo e ter o que comer naquele dia. Estavam preocupadas, não tinha jeito. Está viva e com a barriga cheia, já estava muito bom. O grupo se dividia assim: vamos obedecer às ordens, às leis, da melhor maneira que a gente tiver para a gente ter paz. Outros diziam, não, nós temos que ter liberdade nacional, nós temos que provocar a independência dessa nação, para que a gente seja livre. Uma nação livre é uma nação independente, é uma nação que não precisa de nada e de ninguém, soberana, que resolve os seus problemas. Aliás, eu aconselho os irmãos a ouvir o discurso do Donald Trump na ONU, quando ele fala nos últimos dias agora, ele falou sobre liberdade e soberania nacional. Se Jesus não estiver voltando agora, nesses nossos dias, não estiver voltando nesses nossos dias, nós vamos viver um mundo pilhado, as nações se fecharão. Alguns falam até em 10 blocos pelo mundo, porque, irmãos, abriu-se demais. Uma tosse lá em Wuhan, chega aqui, pode, o próximo lá em Wuhan, não tem nada a ver com China, chega aqui, é assim mesmo. Então isso está muito interligado e os prejuízos são globais. Se bênçãos são globais, economias, tecnologias, os problemas também são, e o mundo está fazendo essa conta. Será que compensa ter esses benefícios, mas ter também esse tipo de situação em que temos de enfrentar de tempo em tempo? O mundo está fazendo essa conta. Se o anticristo estiver aí para chegar aí, também. Mas de qualquer maneira, irmãos, nós temos e vivemos neste momento mudanças muito sérias na questão da geopolítica mundial. Há décadas que nós vivemos um sonho democrático no Ocidente. Irmãos, imagine os países, França, Estados Unidos, Canadá, principalmente esses países que não têm aqueles problemas institucionais que nós enfrentamos aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles vivem uma tranquilidade, direito individual preservado, até que apareçam os coletes amarelos na França, até que aparece coronavírus por aqui, por ali e tal, o negócio complica. Mas de qualquer maneira, esse sonho democrático do Ocidente de décadas, ele está enfrentando problemas, em crise. Por quê? Segundo especialistas, o povo não confia nos seus líderes. Vocês lembram daquele negócio dos Illuminati? Tem gente que manda no mundo,
aquela família rica lá do não sei da onde, Rothschild, é que vai falar o que eu vou comer se hoje ou amanhã. Então, onde é que está isso? Não é assim? O povo começou a ficar desconfiado. Então, o povo não confia nos seus líderes, mas os líderes não querem mais as decisões do povo. O povo elege fulano, eles não querem. O povo resolve sair da União Europeia da Inglaterra, eles não querem, não pode. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma crise do Ocidente. Caminhamos para o fim da chamada civilização europeia, de seu sonho de liberdade republicana. Então tudo isso está aí. E quem está lendo está assustado, é até doente, porque está vendo essas mudanças todas. Liberdade. O que é a liberdade? De maneira geral, fora do contexto bíblico, alguém dirá que livre é aquele que é independente. É aquele que pode se autodeterminar. Ele decide o que fazer da vida. É não estar subjugado a ninguém. É ter autonomia. Também é poder falar o que quiser. Aquele negócio de quem manda na minha boca sou eu. Isso para muita gente é tudo. É liberdade poder falar. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Não é assim? Isso é verdade. Casos até extremos de certos ícones da nossa história, que eles encarnaram o ideal de liberdade contra tudo isso e todos. Por exemplo, nos Estados Unidos, Jesse James, filho do pastor Batista, se tornou um lendário revolucionário ou criminoso, como queira, na história americana. Também Billy the Kid, um menino com 22 anos, que enfrentou o condado de Lincoln, e uma história grande. As pessoas viajam o mundo todo para visitar Lincoln, aquele lugar onde teve aqueles enfrentamentos com as oposições do condado de Lincoln. No Brasil, Lampião, ao grande Lampião, a história do cangaço no Nordeste, a história de Antônio Conselheiro, que resolveu fazer uma cidade, um estado dentro do Brasil, e ele fez. E tinha a lei dele. Antônio Conselheiro tem a história. Aí essas pessoas, elas encarnam aquele chamado ideal de liberdade. Interessante que eu, pesquisando sobre liberdade do ponto de vista geral, eu dei uma olhada numa tese de doutorado de uma pessoa que estava se formando numa universidade brasileira, não vou dizer o nome, e aí o autor colocava os tipos de problemas que nós enfrentamos no mundo em relação à liberdade plena. Aí eles colocam assim: inferno, principal, inferno, religião, põe as coisas para as pessoas, demônios e armas. Só pus assim, tem mais, mas as principais são essas. E detalhe curioso é que ele faz esse autor, ele coloca uma grande na tese dele, a solução para isso, a agência libertadora de tudo isso é a ONU. Nós já fomos muito enganados com a ONU. E tem algumas coisas bacanas na ONU mesmo, mas a essência da ONU, se Jesus vai voltar no nosso tempo, ela é o que vai pavimentar todo o caminho, toda a estrada para o anticristo. ONU. Pesquise sobre os fundadores da ONU, seus ideais em que eles criam, tudo, para que os irmãos vejam que desde o início está o gene de uma religião única, de um governo único. Eu falei outro dia, o ex-ministro da Inglaterra, Kroll, propôs um governo mundial provisório. É provisório porque depois que Jesus chegar no Armagedon vai acabar, não é assim? Por aí. Então tem coisas aí, não é? A ONU, a libertação. É claro que quem sabe disso sabe que não vai ser libertação, vai ser a imposição, não é verdade? Pois bem, irmãos, isso não tem nada a ver com liberdade do ponto de vista bíblico. O conceito de liberdade cristã é muito diferente. Ser livre na ótica cristã está completamente separado dos conceitos e valores do mundo visível. Separados, vivemos as coisas, mas não somos presos a ela. E ao mesmo tempo em que se é separado dos valores, dos conceitos do mundo, o cristão, na sua liberdade, ele está apegado, ele está preso, ele está amarrado ao Criador. Uma coisa muito interessante para o cristão não anseia a liberdade. O que é isso? Não, ele anseia o libertador, ele anseia a Cristo, ele anseia o Senhor. O cristão não está nem muito interessado no céu, apesar de ter o céu, que é um lugar. Ele está interessado, não é neste lugar, ele está interessado em Cristo, porque Cristo é céu para mim.
Nós cantamos um corinho, um hino assim para o nosso final. Cristo é céu para nós, com liberdade cristã. É aquele Jesus que falou, que andou, que morreu, que ensinou. E quem crê em Jesus, e quem anda nos seus caminhos, automaticamente se torna uma pessoa livre. Por que se torna uma pessoa livre? Porque se torna livre do pecado. É o pecado que alimenta a morte. A morte não é o maior dos medos, a soma de todos os medos não é a morte. Então o crente em Cristo, livre do pecado, também se vê livre da morte. Então ele pode se dizer que ele é livre. Em suma, o crente perde o medo de morrer. Então se você ainda tem muito medo de morrer, faz uma análise aí, depois pode não estar muito bem. E resultados, irmãos, dessa liberdade? O que é? Como ela se apresenta aqui, agora? Como é? Antes de falar desses resultados propriamente dito, eu quero fazer uma pergunta. Preste atenção. Por que os estados totalitários odeiam o cristianismo? Quando Lenin e seus camaradas tomaram o poder na União Soviética, na Rússia antiga, em 15 dias o Lenin mandou matar 8.000 pastores da igreja russa. 8.000. Como mais? Só em 15 dias. Primeiro, 8.000. Por que eles odeiam tanto o Evangelho e odeiam tanto a pessoa de Jesus? Irmãos, nós sabemos que nos fins dos tempos os crentes serão provados com a sua fé, as dificuldades com relação à falta de liberdade, como foi no início. Olhamos para esses estados totalitários e percebemos que eles toleram muitas coisas, muitas outras religiões, mas eles não toleram os cristãos. A sociedade, irmãos, tolera 1 milhão de coisas, mas não tolera a Bíblia. Diz que a Bíblia, só um exemplo, a Bíblia, ela é a doutrina do patriarcado. Quase eles falam do califado, mas califado eles não podem falar, porque o Islã chega e bate, mata a pessoa, você lembra? Eles falam do patriarcado, daí remete a Abraão. Foi a Bíblia que ensinou que a mulher é do homem. Eu sou do meu amado, entendeu? E a propósito, só quem vive sozinho sabe como é ruim não ser de alguém e não ter alguém, não é? Mas aí o sujeito não pode falar assim, essa é minha mulher. Então, sério. E foi a Bíblia que incutiu isso, nós temos que destruir a Bíblia. Por que esses estados investem contra o cristianismo? Principalmente, a bandeira primeira é a destruição da fé cristã. Por que, irmãos? Foi assim em Roma, foi assim nas antigas repúblicas socialistas, tem sido assim na China, em Cuba, em tantos lugares. A resposta, irmãos, é relativamente fácil. Vamos a elas. São 5 coisas que eu separei. Primeiro, por que eles não toleram a gente? Porque a gente não tem mais medo. Por que a gente não tem medo? É porque a gente tem amor. E a Bíblia diz lá em João 4, primeira carta, 4:18, que no amor não existe receio, medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então quem ama não tem medo. Isso é tão verdade, até no âmbito normal. Vocês já viram como essas meninas apaixonadinhas, elas casam com aquele camarada, nada estranho, leva elas para um menino na vida boa, em casa, os pais, assim, e aí elas vão ralar com o sujeito todo esquisito, longe, e come o pão que o diabo amassou com o rabo, mas ama, não é assim? Ama, o amor lança fora o medo. Irmãos, uma mulher apaixonada não tem medo de nada. Estou mentindo? A gente olha assim, fica olhando assim. Se eu fosse católico, eu diria, benzo Deus, minha filha. Então o crente perde o medo, porque ele passa pelo amor, e o amor lança fora toda dúvida. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o crente tem um amor, o crente tem um amor que foi dado, segundo Paulo, pelo Espírito de Deus. Então ele não tem dúvida, ele tem esperança. E o temor do crente, para falar que ele não tem temor nenhum, ele tem um temor santo, chamado de reverência. Então ele não teme aos homens, mas ele teme apenas Deus. Ora, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei-antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então em Mateus 10:28, Jesus está dizendo sobre a quem devemos temer ou reverenciar. Se for um pouco de fobia, não tem problema, porque amor e temor andam juntos nas relações de pais e filhos. Quarta explicação: se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, com confiança, lemos Hebreus 13:6,
ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O crente diz assim: eu não estou preocupado com o que aquela pessoa pode fazer, eu estou preocupado é que Deus vai receber a minha obra, Deus vai receber a minha adoração. Irmãos, Lutero estava preso, ou se guardando naquele castelo, quando ele escreveu o hino denominado Castelo Forte. A última estrofe, Lutero escreveu assim: se temos de perder os filhos bem e mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Então o crente vai ficando assim, destemido, vai ficando atrevido. Quinta explicação: por que o crente perde esse medo? Nós não somos daqui. Presta atenção, a nossa pátria é outra. Vamos a alguns textos aí, eu pelo menos mais um versículo. Diz aí Pedro, 1 de Pedro 2,11: amados, peço-vos como peregrinos e como a forasteiro. Nós não somos daqui. Nossa terra é outra, muito distante daqui, longe daqui. Nós só estamos aqui como cidadãos, queremos ser os melhores cidadãos aqui, porém nós não criamos, não amarramos o nosso umbigo aqui, porque nós não somos desse lugar. Há um hino do nosso hinário antigo que diz a letra assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei Salvador nos manda em seu amor as boas novas de perdão, eis a mensagem que nos deu. O refrão dele é: eis a mensagem que nos deu. É um hino antigo do nosso hinário, que nós precisamos cantar novamente, que nos faz lembrar de que nós não somos dessa terra. Aí eu pergunto e quero responder também alguns passos. O que nos garante outra vida e outra pátria? Então presta atenção: medos, problemas, pecado em Cristo Jesus, libertos. A essência da liberdade não é um estado, não é um lugar, é Cristo. Temos Cristo. Então, se temos Cristo, vencemos o pecado. Vencendo o pecado, nós temos esperança, nós temos amor, nós temos todo esse vigor, toda essa promessa gloriosa que nos faz então pessoas atrevidas, pessoas que não têm medo. Não é verdade? É verdade. E aí, nós estamos falando agora de outra parte. Dentro dessa outra parte, o que é que nos garante, irmãos? Como a Bíblia nos fala dessa outra parte? Irmãos, nós estamos mortos, ou somos mortos por causa do pecado. Repito, o pecado é o quinhão, ou a morte é o quinhão do pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado. Mas nós somos, irmãos, chamados à salvação por conta da ressurreição de Jesus. Vamos ler Lucas 23, 46, 24, que fala da ressurreição de Jesus. Eu quero ler com os irmãos. Exclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. No primeiro dia da semana, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, e acharam a pedra do sepulcro removida, e não acharam o corpo. Estando elas perplexas, pararam junto delas dois varões conversos, resplandecentes, atemorizadas e abaixando o rosto, disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou, e é na promessa da ressurreição de Jesus que está abarcada, depositada, firmada toda a nossa esperança. Lembra dos anjos na ascensão de Jesus lá em Atos 10, 11? Ele disse para aqueles discípulos de Jesus: ora, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, e a promessa é que ele voltará para nos buscar. Então, se não morrermos com Cristo, seremos transformados e arrebatados para com ele viver eternamente. Se Jesus ressuscitou, nós também temos essa garantia pela palavra de Deus, que também ressurgiremos. E as nossas bênçãos todas não são apenas aqui. Paulo escreveu 1 Coríntios 15, a partir do verso 19, ele diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. Cristo ressuscitou, ele foi feito as primícias dos que dormem,
aqueles mortos, ele ressuscitou primeiro, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e todos morreram em Adão, mas os que aceitam a Jesus, Paulo está dizendo, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Irmãos, quando criança, a igreja brasileira, talvez muitos dos irmãos não viveram esse tempo mesmo, e aí não tiveram contato com esse tipo de pregação e de cultura e de literatura. A igreja, na minha infância, pregava muito sobre a perseguição que os crentes enfrentariam nos últimos dias. A igreja enfrentou isso. A igreja enfrentou convulsão social na América Latina como um todo. Então se ensinava sobre isso, se lia as biografias e contava os testemunhos dos nossos irmãos em Cristo que eram assassinados, que eram perseguidos, que eram expulsos da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá de Cuba, do Camboja, em que os crentes, os irmãos viveram um avivamento extraordinário no Camboja, enquanto a igreja era perseguida pelos comunistas que invadiram e tomaram aquela região, e outros lugares mais. Então a igreja, à medida que ela ia ouvindo aquilo e lendo a palavra, ela ia, ao invés de ficar com medo, abaixando a cabeça, a igreja se tornava uma igreja poderosa, uma igreja avivada, a igreja que estava esperando, sendo treinada para enfrentar a perseguição. Não era só a igreja que eu participava, não, era de maneira quase que geral. As igrejas, principalmente as renovadas, falavam muito sobre a perseguição e sobre a volta do Senhor Jesus. Nesse período, talvez lá pela década de 60 para 70, uma irmã chamada Cecília de Souza cantou um hino muito interessante. Parte da letra desse hino é: não se pode matar o crente, quem é salvo não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber o seu grau. Os irmãos mais antigos que todos conhecem, a igreja cantava essa música, as pessoas cantavam esse hino na igreja, porque era uma maneira de que os cristãos focassem na eternidade. E quando a gente foca na eternidade, o resto aqui não tem muita importância mais não. O seu casamento, melhor que seja, não pode comparar aquilo reservado a nós. Sua casa, sua saúde, tudo, porque a gente o quê? A gente agora ficou livre das pressões das coisas dessa terra. Nesta noite eu não estou falando sobre exercício da cidadania, não, eu quero focar, irmãos, na liberdade. Quem tem Cristo tem uma promessa, e essa promessa o torna destemido, de que nada pode nos separar desse amor de Cristo, e o dia que Ele não estiver mais aqui conosco, é porque nós estaremos com Ele. Essa é a promessa. É o Deus de promessa. Essa é a promessa do hino lá, de fato. 14:3 de João lemos: se eu for, Jesus disse, eu vos preparar um lugar, virei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Então Jesus foi, sabemos que Ele foi. Primeiro sabemos que Ele veio, depois sabemos que Ele foi, e Ele prometeu que vai voltar. E a igreja de Cristo, irmãos, ela, desde a ascensão de Jesus, os crentes fiéis e verdadeiros, eles aguardam na sua geração a volta de Jesus. Não sabemos explicar como, mas a igreja de Cristo acredita na iminente volta do Senhor, que a igreja sempre lê os sinais. A igreja, o crente verdadeiro, eles entendem os sinais e eles percebem a doutrina do anticristo em nosso meio. Ainda que não tenha surgido ainda o iníquo, que não seja tão visível, nós sabemos que a doutrina do anticristo, a mensagem do anticristo, desde o início da igreja, ela está sendo pregada, está sendo ensinada, está sendo doutrinada num campo ou outro, e a igreja então aguarda a bendita aparição do nosso Senhor. Eu quero encerrar fazendo ainda algumas perguntas, como se fosse iniciar. Quem é que pode livrar o homem do medo dos medos que é a morte? Quem pode? Será que a religião pode? Não pode. Pergunte para Nicodemos o que ele acha disso. Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo, não foi? Pergunte se a filosofia pode. Será que pode? Não pode. Pergunte para Pilatos. Pilatos é uma filosofia, porque ele perguntou a Jesus o que é a verdade. Nem esperou a resposta de Jesus. O mundo, os filósofos, as antigas civilizações, culturas, eles buscavam a compreensão da bondade, da verdade e da beleza. O que é a verdade? A filosofia pode salvar? Não. Filósofos que não aceitaram a Jesus e seu senhorio não herdarão a vida eterna, portanto viveram com medo. As riquezas, será que pode? Será que pode? Não, não pode. Pergunta para o jovem rico, que foi
queria seguir Jesus. Pergunte para aquele moço rico, que naquele ano a colheita seria muito maior, e ele falou o seguinte: eu vou encher isso aqui, minha alma pode agora aproveitar a alma. Louco, esta noite te pedirão conta da sua alma. Você tem preparado? Pergunta para aquele rico que está lá em Lucas, no capítulo 16, que ele está em atormentos, querendo apenas uma mãozinha fresquinha na sua língua. Pergunta para ele se as riquezas poderão ou pode salvá-lo. Ele vai dizer para nós que não pode. E a beleza, pode? Não, não pode. Pergunta para Absalão. Absalão era lindo, era belo, cabelos, etc, etc. Pergunta para Absalão, pendurado numa árvore pelos seus próprios cabelos belos, que era motivo de inveja dos calvos daquela época, atravessado por uma flecha de Joabe. Pergunta para ele se beleza resolve o problema ou o poder bélico pode resolver. Será? As ações, o poderio, as bombas que não sei o que, os aviões disso, a área 51 dos Estados Unidos que estão produzindo coisas secretas e robôs disso. Tem muita coisa aí na literatura. Será que isso pode resolver o problema do medo e dos medos? Não pode, irmão. Pergunte para Belsazar. Era noite, eles estavam em orgias, tranquilo, porque tinha certeza que não seriam invadidos. A cidade de Babilônia era intransponível. Mas a Bíblia diz que naquela mesma noite, enquanto eles bebiam e se drogavam, eu vocês não sabem, mas essa é uma frase predileta de Winston Churchill. Ele dizia todo dia isso. Todas as pessoas, em quase todos os momentos, o Senhor contou. Foi isso que eu disse para Belsazar. O Senhor pesou o seu reino na balança. O Senhor descobriu que você está em falta. O seu reino foi dividido e dado para outro. Pergunte então para Belsazar, todo aquele poderio, a engenharia, tudo, sem dar uma pancada, os persas entram na cidade e acabam. As próprias pessoas de Babilônia, segundo a história, abriram os portões da cidade para que eles entrassem. Óbvio, eles entraram no meio, mas depois a população permitiu que os persas entrassem. Por quê? Ao poder bélico, o poder em si não pode garantir a solução para o problema do medo, o problema da morte, que somos todos os medos. Aí eu volto para o texto de João 8:34, quando eu leio a palavra: aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Porque quem peca é escravo do pecado, portanto condenado à morte eterna. E a morte eterna é muito pior mesmo do que a morte física. Ela prende a pessoa, e a pessoa não é uma pessoa corajosa, mas ela é presa e está com medo, porque todos nós e as pessoas sem Cristo têm medo da morte. E aí entra o Senhor Jesus e diz no final: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, muitos de nós temos vivido nesses dias uma vida de medo. Eu posso contrair. Por favor, não me compreendam mal. Não estou dizendo que os irmãos relaxaram, pelo contrário, sempre digo dos cuidados que precisamos ter com isso. Mas muitos estão com medo absurdo. Se você não morrer de coronavírus, de Covid, você vai morrer muita coisa. Se você não morrer com 80, você morre com 50, com 80, 90, 100, 110. Você vai até 150, mas você vai morrer. Se Jesus não voltar para buscar ele, você vai morrer. Então, irmãos, nós temos que buscar em Deus graça, que essa confiança que Deus nos dá em Cristo Jesus possa permanecer, para que nós possamos, irmãos, ter uma vida de liberdade. É nisso que Jesus está dizendo. Cristo nos liberta do pecado, pecado que traz a morte, morte que é o maior dos medos humanos, e Cristo nos liberta da morte. E estando livres da morte, você não tem medo de coisa nenhuma. Você não tem medo do diabo, nada. Você não tem medo do juízo de Deus, porque nenhuma condenação lá para você. Você não tem medo de perder alguma coisa. Você não tem medo de perder a saúde, a beleza. Você não tem medo de perder liberdade, de nada, porque ao final das contas você já está com o seu problema resolvido, porque você é de Cristo e é nele que nós alcançamos